bom dia a todos. Gostaria de, mais uma vez, agradecer o nosso amigo, professor Wilson Jacó Filho, professor titular de geriatria, da disciplina de geriatria, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O professor Wilson dispensa outros comentários na sua apresentação. É uma grande autoridade em geriatria e um colaborador da nossa clínica, da divisão de ginecologia, no atendimento da mulher após a menopausa. Eu me lembro, nós criamos um setor junto com o professor Wilson, que era o setor de ginecogeriatria. É o único, que eu saiba, é a única instituição que possui o setor de ginecogeriatria. Então, assim como eu comentei na reunião anterior, o setor de ginecologia endovascular, que também é o único que eu conheço, é a única divisão, a única entidade que possui esse setor, é a divisão de ginecologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, professor Wilson, a palavra é sua, fique à vontade, por favor. Muito obrigado, hein, meu amigo? Muito obrigado, meu caro Baracá, por mais essa oportunidade de participar da reunião geral da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina. É realmente um privilégio poder trocar estas informações com todos os estudiosos desta área, e eu tenho certeza que eu vou aprender mais do que vou trazer de interesse para os senhores. Primeiro, o tema é de suma importância, e de tão importância é que em 2015 foi lançado o livro, liderado pela professora Ângela, pelo Vicente, pelo Zé Maria, pelo Edmundo Baracá, e eu tive o prazer e o privilégio de contribuir para esse livro. Muita coisa sucedeu a esta edição, mas, sem sombra de dúvida, esse livro tem a capacidade de ser bastante atual ainda neste momento. O que eu vou conversar com os senhores não é nenhuma tentativa de adivinhação, nem de desejo meu de que as coisas assim sejam, mas é aquilo que nós temos de estimativas bastante precisas, bastante justificadas por evidências e que nos nortearão, tanto no momento presente quanto no momento futuro, diante do cenário mais importante da história da humanidade no que diz respeito à sua composição etária. A primeira, eu falarei de envelhecimento humano o tempo todo, mas lembrar que todos os seres vivos envelhecem, tanto do reino animal quanto vegetal. Nós temos desde períodos de vida, os ciclos de vida medidos em horas, na qual nós conseguimos, com muita dificuldade, verificar o tempo de duração da vida com alguns sinais de envelhecimento, mas todos eles muito rápidos, e períodos de vida seculares. Se formos ao reino vegetal, temos árvores de 10, 20 mil anos, uma delas aqui no Brasil, milenar, preservada em Santa Rita do Passa Quatro, que mostra que são seres que têm um período de maturação e de envelhecimento bastante longo. O ser humano tem uma expectativa máxima de vida em torno de 120 anos, mas a sua expectativa média de vida mudou muito neste século em que nós estamos, não no século XXI, mas no século delimitado entre 1950 e 2050. Portanto, o século em que estamos vivendo, né? Neste século, nós tivemos o maior aumento proporcional da população humana. Tudo que vinha num período horizontalizado de evolução durante todos os séculos precedentes, entre 1950 e 2050, quadruplica a população humana, ou quadruplicará a população humana. Partimos algo de 2,5 bilhões, chegaremos a algo em torno de 10 bilhões em 2050 de seres humanos. Paralelamente, a expectativa média de vida passa de algo inferior a 45 anos
para algo superior a 80 anos. O mundo terá uma expectativa de vida média ao nascimento em torno de 80 anos. O Japão já tem, mas o mundo chegará muito próximo disso, salvo interações ou interferências, como foi a pandemia, que reduziu a expectativa de vida média, mas isso é temporário. Em breve nós recuperaremos aquilo que era a nossa evolução natural. Além disto, e é o terceiro fenômeno que eu chamo a atenção de todos, é que o mundo predominantemente rural tornar-se-á um mundo predominantemente urbano, ou seja, nós teremos demandas por cuidados de saúde, demandas por cuidados de disponibilidade de bens naturais e, paralelamente a isso, eu não sei por que essas telas estão mudando automaticamente, de qualquer maneira, eu vou pilotando isso. Então, esses três fenômenos, aumento da população, envelhecimento da população e aglomeramento dessa população, criará um cenário nas próximas 3 ou 4 décadas bastante impactante do ponto de vista da disponibilidade de atendimento. Os senhores veem aqui nessa sequência de tela o Brasil dos anos 50 até o Brasil dos próximos anos 50. E repara um encurtamento muito importante da base da pirâmide e praticamente uma retangularidade. O que significa isso? Que tudo começa com uma mudança do comportamento infantil. Nós reduzimos dramaticamente a mortalidade infantil e, com isto, o comportamento feminino quanto ao número de gestações muda a história da humanidade. Ou seja, a queda de mortalidade infantil demanda uma permissão para a diminuição dos índices de fertilidade e natalidade, que, por sua vez, encurta em muito a base do triângulo e aumenta a perspectiva de envelhecer. Bastante importante lembrar que este é o fenômeno que determina o aumento do número de idosos, ou o desvio da expectativa de vida média para a direita. A intervenção nossa nos idosos aumenta a perspectiva dos muito idosos. São dois fenômenos paralelos, porém diferentes. Num deles, eu aumento a probabilidade de envelhecer, no outro fenômeno, eu aumento a probabilidade de envelhecer por mais tempo. E eu faço 2 traços aqui ao master gráfico, eu faço 2 traços no grupo de 2020 e no grupo de 2050, na qual os senhores veem um nítido predomínio de mulheres a partir da meia-idade em ambos grupos, como já era no passado, ou seja, o envelhecimento leva a um aumento da expectativa de vida em ambos sexos, porém, predominantemente na mulher, como nós veremos adiante. Importante comparar o Brasil com países chamados países desenvolvidos, ou países de economia estável, que demoraram em torno de 1 século para envelhecer a sua população, enquanto que Brasil, Coreia, China, Tailândia farão este fenômeno de duplicar sua população de idosos no intervalo de tempo muito curto. Esse é um retrato, evidentemente, para mostrar como era o pensamento no século passado em relação a uma mulher de 42 anos. Ela era chamada numa reportagem, numa notícia jornalística, de uma velhinha que foi acometida por um grave acidente. Uma velhinha de 42 anos hoje desperta piada, só pode ser dito em tom de brincadeira, porque todos nós sabemos que hoje um indivíduo que falece antes dos 72 anos de idade merece um comentário do tipo: este indivíduo morreu muito cedo, morreu abaixo da expectativa de vida média da população brasileira. Esse é para dizer simplesmente que vivemos nos Brasis, né? O Brasil do Maranhão, que tem uma expectativa de vida em torno dos 70 anos, é totalmente diferente do Brasil de Santa Catarina, que tem uma expectativa de 1 década acima disso. Leve-se em conta as questões migratórias, que merecem uma discussão bastante interessante, mas aqui estamos falando da população geral. Importantíssimo. Esses 3 são os determinantes principais do envelhecimento.
o genético, o estilo de vida e as condições ambientais. Eu faço uma nítida distinção entre eles no tempo. Os fatores genéticos extremamente impactantes no início da vida declinam com o avançar da idade do ponto de vista de importância para o assim chamado envelhecimento saudável. Não desaparecem, mas, sem sombra de dúvida, têm um impacto menor. Enquanto que estilo de vida e condições ambientais, uma condição crescente com o avançar da idade. Também não são zero aqui no início, mas, sem sombra de dúvida, crescem com o avançar da idade. E eu vou mostrar dois exemplos absolutamente só servem para identificar isso. Estas duas senhoras são gêmeas univitelinas, que, na época da guerra, foram adotadas por famílias diferentes. Uma viveu em condições mais favoráveis nos Estados Unidos e a outra em condições menos favoráveis na Rússia. Elas se reencontram menos de 8 décadas depois e é nítida a diferença que, para o mesmo genoma, estas duas pessoas têm genéticas praticamente idênticas, mas diferem do ponto de vista tanto da saúde aparente quanto da saúde verificada, avaliada, na sua expressão maior. Estes dois irmãos gêmeos, por outro lado, nasceram e viveram constantemente em contato. Adentraram ao mesmo convento, seguiram a mesma vocação religiosa e viveram lado a lado durante toda a sua existência. Quando já muito enfermos, ambos incapazes de reconhecer um ao outro, um morre na manhã e o outro morre na tarde de um mesmo dia, mostrando que as condições ambientais e os hábitos de vida interferem bastante quando juntos ao fenômeno biológico. Essa reportagem da The Economist mostra o cenário de logística econômica do envelhecimento. E eles são muito felizes em dizer tudo está mudando por conta desta nossa postergação, adiamento. Eles dão até um termo mais jocoso para que nós estamos ludibriando a morte, mas, em verdade, estamos tornando a vida mais longa e, consequentemente, inserindo novas idades intermediárias. Aonde? Na infância? Não. Na adolescência? Não. Na fase adulta? Não. Na fase do idoso. A longevidade aumentou porque aumentou o período de envelhecimento. E isso é muito importante para que a gente saiba o que fazer nas fases mais precoces. Uma boa notícia que eu trago para todos nós é que está previsto um grande aumento dos índices de escolaridade para o mundo. Principalmente, isso é importante para os países em desenvolvimento. Isso já existe na Europa, isso já existe nos países envolvidos, mas nós teremos um grande aumento, tanto dos níveis secundários, baixos, inferior e superior, quanto no nível pós-secundário, um incremento bastante grande, que por volta de 2050 chegará a um limite muito parecido com aquilo que é o atual mundo mais desenvolvido. Reparem que aquilo que disse na tela anterior se reporta que nós chegaremos a um máximo em torno de 10 bilhões, e aí teremos uma pequena redução, inclusive, da população mundial, sem que haja um retrocesso da condição de envelhecimento. Esta curva eu gostaria que guardassem, porque ela exprime a quase totalidade do conceito que eu gostaria de ter com os senhores. Ela exprime as possibilidades durante o transcorrer de um ciclo da vida, desde a fase gestacional, o nascimento, o desenvolvimento até atingir, por volta da terceira década, a plenitude do desenvolvimento funcional, tanto físico quanto intelectual, e uma redução da capacidade funcional em direção às idades mais avançadas, 80, 90 ou 100 ou mais anos de idade. O que reparam aqui é que essa tangente de A para B é aquela em que predomina a senescência, as alterações inerentes ao processo natural de envelhecimento. Por outro lado, quem não consegue atingir esta plenitude, como seria possível ao ser humano, já tem uma estabilidade funcional máxima
precoce, porém abaixo do que se esperaria. E o seu declínio vai levá-lo obrigatoriamente a ultrapassar a reta da autonomia e independência. Por isso que, muitas vezes, mesmo antes de se tornar idosos, nós já temos indivíduos totalmente dependentes. E quando eles chegam a uma idade mais avançada, erroneamente, esta dependência é atribuída à idade, mas não o é, porque indivíduos de mesma idade estarão num patamar muito distante desta perda de autonomia e independência. Então, de A para B, eu tenho um predomínio da senescência. De C para D, eu tenho um predomínio da senilidade, um conjunto de doenças que acometeu este indivíduo, que podem ter sido originárias desde o período gestacional ou período de desenvolvimento, e a diferença do octogenário em B ou em D é aquilo que nós chamamos de fragilidade. Evidentemente, frágil é o indivíduo em D, não frágil é o indivíduo em B, pré-frágil, indivíduos em diferentes posições. Perspectivas para o futuro. Teremos menos doenças? Não. Seja pelas prevenções e pelo rastreio, pelo aumento da média etária ou da expectativa média de vida, e dos critérios diagnósticos no próximo DSM-5 e no CID-11, que já está em vigor, nós teremos cada vez mais diagnósticos. Nem por isto nós teremos menos saúde, como eu mostrarei adiante. Esta é uma curva de multimorbidades de indivíduos, eu fiz aqui pequenos cortes, aos 40, aos 60 e aos 80 anos de idade. Então, aos 40 anos de idade, os jovens que estão nos assistindo, sabem que terão, em média, algo em torno de 1/3 terá uma doença, 2/3 não terá nenhuma doença diagnosticada. Dos 40 para os 60, essa situação se inverte. 2/3 terão pelo menos uma doença, mas pelo menos metade terão duas, pelo menos 1/3 terão 3 e assim por diante. Aos 80 anos de idade, a possibilidade de não ter nenhuma doença diagnosticada, se bem avaliado, evidentemente, é muito pequena, e a possibilidade de 4, 5 ou 6 doenças muito maior. Mas mesmo com essas doenças, é possível ter um envelhecimento bem-sucedido, um envelhecimento saudável? Claro que sim. São perigosíssimos, são extremamente agressivos para o ser humano os clássicos prejuízos que os americanos ou os autores de língua inglesa denominaram como 5 Is: a perda ou o comprometimento da intelectualidade, a imobilidade, a instabilidade que leva a quedas, as incontinências e as iatrogenias. Veja que nós fazemos parte de um componente importante de agressão ao indivíduo que envelhece. Isso deve nos deixar constantemente alertas. Eu incluí mais 2. O isolamento social, que foi, inclusive, imposto pela condição de pandemia, mas que já é um produto natural do idoso nesta nova concepção de família, e as incapacidades de comunicação, levando-se em conta o grande crescimento da comunicação eletrônica, na qual o idoso nem sempre é incluído dentro das estratégias de comunicação. Um exemplo de morbidade que vai crescer e que a todos temos por ela uma profundo respeito e, muitas vezes, temor, é o acometimento pela doença de Alzheimer. Veja aqui um mapa da expectativa em relação à população americana. Entre o ano de 2000 e o ano de 2050, a população, o número de pessoas acometidas pela doença de Alzheimer vai quadruplicar, embora a população americana vai crescer em apenas 30%. O que será este aumento de prevalência bastante maior do que o crescimento do número de pessoas? 3 fatores. Primeiro, o aumento da longevidade. Alzheimer é uma doença tempo-dependente. Ela não é uma doença do idoso. Ela é uma doença tempo-dependente. Nós temos baixíssimas incidência de Alzheimer antes dos 60 anos, é irrisório, em torno de 1%, e temos um aumento progressivo. Isso é sumamente importante porque a mulher é mais acometida pela doença de Alzheimer do que o homem. Portanto, um rastreio em relação a algum indício de doença é fundamental. O segundo ponto importantíssimo é que melhoramos nosso diagnóstico. Mesmo no início desse século, até no momento atual, muitas pessoas com alterações importantes da cognição
são consideradas normais para a idade, o que é extremamente temerário, porque deixam de ter um bom diagnóstico, sofrem da enfermidade e não têm o tratamento adequado. E um terceiro fator a nós atribuído é que hoje nós cuidamos tão melhor do indivíduo com doença de Alzheimer que aquilo que era uma expectativa de sobrevida pós-diagnóstico, em torno de 5 anos, torna-se uma sobrevida pós-diagnóstico em torno de 10 a 15 anos, fazendo com que estas pessoas tenham condições mais dignas e mais cuidadosas de manutenção do seu status de saúde. Seremos mais saudáveis? Eu não tenho dúvida que sim, mas por faixa etária. Aquela velhinha de 42 anos hoje poderia ser chamada, embora eu não goste dos diminutivos, de uma senhora com 82 anos. Então, nós acrescentamos em torno do dobro da idade daquela senhora para considerá-la um ser muito idoso. E isto fica muito claro desde a década de 80, pelo postulado de Fries, que pretendia comprimir a morbidade, juntar a morbidade muito mais próxima da expectativa de vida daquele indivíduo, fazendo com que ele tenha um aumento do tempo de vida sem doença e uma redução do tempo de vida com doença. O denominador comum de tudo isso é o aumento da longevidade funcional. Então, senhores e senhoras como esses são indivíduos que estão sendo estudados, e eu mostrarei algum resultado a posteriori, por terem ultrapassado a idade dos 110 anos e estarem ainda em condições funcionais adequadas. São atletas? São saltadores de asa delta? Não. São pessoas adequadas ao seu perfil etário que fazem coisas surpreendentes pelo perfil etário, mas nem por isso semelhantes àquilo que fizeram em décadas anteriores. O que atrapalha este conceito? O que traz algum tipo de risco a este conceito? É a busca ainda presente da fonte da juventude ou do elixir da longa vida, em que pese principalmente as terapêuticas totalmente desaconselhadas por todos os colégios de medicina, por todas as entidades confiáveis de medicina, mas que continuam sendo bastante propostas para as pessoas no interesse de aumentar ou reverter, diminuir ou reverter o processo de envelhecimento. Eis um grupo da internet que ganha cada vez mais adeptos, que pretende, com uma dieta paupérrima, em torno de 900 a 700 calorias para a mulher, aumentar a expectativa máxima de vida. Um estudo feito com essas pessoas mostraram uma série de deficiências proteicas, ósseas, musculares, em tudo aquilo que se pode entender como uma alimentação aquém do necessário. E uma outra terapêutica bastante divulgada pela internet são as terapêuticas hormonais de megadoses de hormônios, que começa com o GH e termina com todos os outros hormônios, testosterona e hormônios dados de uma maneira totalmente irresponsável, e as pessoas atribuem-se um conhecimento que, em verdade, não existe. Efeitos colaterais bastante presentes e frequentes, neoplasias, diabetes e distúrbios do humor e do psiquismo. Outro fato que tem que ser combatido são os indivíduos que cuidam da nossa economia. Evidentemente que devem cuidar da economia, sim, é para isso que estão no posto em que estão, mas não podem culpar os idosos de serem os grandes desequilibradores da economia, né? Esse ministro de Finanças do Japão, em 2013, há quase 10 anos atrás, já desceu do púlpito demitido do cargo, porque ele diz, numa audiência do Ministério japonês, que os idosos deveriam ser autorizados ou deveria ser permitidos a eles morrer mais rápido. Ele, obviamente, com todas as críticas à fala, queria se referir ao prolongamento inútil ou prolongamento fútil da vida, em que as pessoas ficam em estado de coma, mantidos vivos durante muito tempo. Isto é algo a ser discutido de uma maneira muito importante pela sociedade, mas não culpar os idosos de serem os responsáveis pelo desequilíbrio das finanças. O interessante é que diz isso, ele diz eles, né, já aos 72 anos de idade, como se os idosos ele não fosse um dos idosos, deveria, no mínimo, se reconhecer como tal.
Com talvez um pouco de ciúme disto, o nosso ministro também disse recentemente que havia uma grande vontade de todos os cidadãos de querer viver muito e que isto criticava-se um aumento da expectativa de vida, fato lamentável, uma pena, uma pessoa com tanto conhecimento referir-se ao envelhecimento. E ele diz isso também com 71 anos de idade. Então, não somos só nós que queremos viver muito. Os ministros também querem viver mais tempo do que vivem. Pura e simplesmente com fins didáticos, eu quero salientar daqui para frente a importância da nutrição adequada, da atividade física, o controle das doenças crônicas, o equilíbrio emocional e o suporte social. Eu falarei o mais rápido possível. Das duas primeiras, eu confesso aos senhores que todos já sabem, mas não deixo de mostrar que, tanto na prevenção primária, quanto na prevenção secundária, quanto na prevenção terciária, exercício e nutrição são dupla constante. Pena, porque nós estamos cada vez nos alimentando pior, com as estratégias de fast food e de alimentação disponível em excesso, e estamos cada vez mais sedentários. Os senhores sabem que cada vez mais tudo aquilo que se chama progresso impede ou evita a contração muscular. Tudo. Tudo que os senhores olharem para algo que acrescentou, é mais progressivo e, consequentemente, mais caro, é porque evita a contração muscular, o que faz com que nós tenhamos políticas de saúde voltadas para essas duas coisas. Dois exemplos. Uma idosa, como sempre, a mulher muito mais frequente na academia, fazendo exercícios ergonomicamente protegidos, mostrando um crescimento de força, de competência muscular semelhante ao de um jovem, porém saindo de um patamar muito inferior, mas chegando a patamares nitidamente maiores do que aqueles que nós encontraríamos em indivíduos sedentários. E aqui na Atlética da nossa faculdade, um grupo muito mais frequentado por mulheres, mas que faz atividade física e tem todo esse aspecto de saúde, a despeito da média de doenças, que é em torno de 4 a 5 doenças por indivíduo. A dieta, é claro, fundamental, teríamos um tempo esgotado para falar dela. O importante é que ela seja, sem sombra de dúvida, a dieta mais colorida, aquela que inclui todos os nutrientes, em especial os de origem vegetal, levando-se em conta carboidratos, grãos, o vinho, que está lá ao fundo, e todos aqueles que podem constituir a chamada dieta do Mediterrâneo, mas que não precisa ser do Mediterrâneo. Nós falaremos da dieta um pouquinho mais adiante. Eu fiz aqui uma sequência de estratégias de atuação para o envelhecimento saudável, que inclui prevenção, detecção precoce, terapêutica eficaz e as adaptações. Sempre lembrando da prevenção quaternária, aquela que evita os excessos, aquela que é o overuse das estratégias de medicamentos ou estratégias diagnósticas, que, no meu modo de entender, como viram, é um dos 5 Is. As iatrogenias diagnósticas, as iatrogenias terapêuticas estão entre os 5 graves riscos para o envelhecimento saudável. Em estratégia de prevenção, a mudança de estilo de vida, quanto mais precoce, mais eficiente. Fazer atividade física, iniciar atividade física aos 90 anos é interessante, mas muito melhor teria sido iniciá-la antes. Interromper o tabagismo, mudar a condição de enfrentamento dos problemas do dia a dia, todos eles merecem a maior precocidade, e é por isso que a preparação do envelhecimento saudável deve ser já na fase inicial da vida, pensando no envelhecimento. As vacinas são cada vez mais importantes. Eu me lembro na nossa década de 80, quando nós discutíamos se valia ou não a pena vacinar idoso por causa da sua imunossenescência. Hoje nós temos uma recomendação e disponibilidade de vacinas para o idoso absolutamente incontestável. A da gripe, da hepatite B, do zóster, da pneumonia pneumocócica e a tríplice bacteriana, em especial visando o tétano, são fundamentais. Ninguém pode ter carteira de vacina desatualizada em nenhuma fase da vida, pensando no futuro. Estas outras, hepatite A, meningocócica, tríplice viral,
febre amarela nos casos específicos. A da febre amarela, como foi endêmica na cidade de São Paulo, nós propusemos uma vacinação em massa, o que era proibido anteriormente, por medo da reação vacinal. Hoje o idoso toma a vacina da febre amarela sem nenhum tipo de problema. Uma outra estratégia de atuação é a detecção precoce da doença, o rastreio. De que maneira nós fazemos uma detecção precoce? Por uma avaliação sistemática. Lógico que levamos em conta a queixa do cliente. A queixa dele é fundamental. Aquilo que o trouxe até o atendimento é fundamental. Porém, não pode ser parar por aí. Se ele tem uma dor no joelho, nós não podemos nos ater ao joelho. Se ele tem uma cefaleia, não podemos ficar na cefaleia. Temos que ir adiante. Para isso, criaram-se avaliações sistemáticas, que são muito frequentemente longas, muito duradouras para estratégias de pesquisa. No nosso grupo, nós desenvolvemos... Antes disso, alguns detalhes que não podem faltar na anamnese de um idoso ou uma idosa. A aferição da pressão arterial e da glicose, seja ela feita por ponta de dedo, seja ela feita por uma glicemia, já eliminam a possibilidade de duas doenças que cursam ocultas e que são impactantes na vida futura: a hipertensão arterial e a glicose. Mais da metade dos idosos são hipertensos, uma parcela ínfima é diagnosticada e tratada, uma grande maioria dos idosos, é uma grande prevalência de diabetes no idoso, muito pouco tratado. A densitometria óssea é fundamental para que eu evite o risco da fratura na queda. Eu tenho que trabalhar com o desencadeante, que é a queda, mas eu tenho que trabalhar com o predisponente da fratura, que é a osteoporose. Um teste ergométrico, muito frequentemente, nos traduz o grau de reserva cardiocirculatória que o indivíduo tem para a prática de exercício ou para atividades de vida diária. Um teste simples de equilíbrio em marcha, pedir para o indivíduo andar com a nossa observação. Arrasta o pé, tem uma força preponderante de um dos lados, tem aquela festinação típica do início da doença de Alzheimer. É olhar para isso. Quando vamos buscar o cliente na sala de espera, já começamos o exame clínico e já verificamos de que maneira ele levanta da cadeira, de que maneira ele transita até a sala, até o ambiente do consultório. Os testes de memória muito simples, são testes de rastreio. O indivíduo se queixa da memória, pergunte a ele se ele lembra que dia é hoje. Pergunte a ele se ele lembra de algumas coisas importantes da sala de espera ou de alguma coisa do almoço que ele fez antes de vir ao consultório. A avaliação de depressão também fundamental. Existem escalas muito rápidas que detectam o risco de depressão. Não fazem o diagnóstico, mas nos mostram se há algo a ser verificado nesse sentido. Das neoplasias, lembrar que o rastreio de neoplasia deve ser feito até a idade dos 75 anos de indivíduos idosos. Indivíduos com 75 anos que têm uma expectativa de vida menor que 5 anos, com comprometimento multissistêmico, não podem ser agravados pela pesquisa de uma neoplasia e eventual encontro desta neoplasia que vai abreviar o tempo de vida das pessoas. O estudo com câncer de próstata é nítido o malefício que o diagnóstico de câncer de próstata no indivíduo com expectativa de vida menor que 2 anos diminui ainda mais a expectativa de vida desse cliente. Se ele não tivesse este diagnóstico, viveria mais do que com o diagnóstico, levando-se em conta os riscos, tanto do diagnóstico quanto da terapêutica. Para tal, o nosso grupo desenvolveu a TAGA, né? É uma avaliação geriátrica compacta de 10 itens, por isso que ela ganhou na língua inglesa o nome de TAGA-10, no qual são 10 itens com uma pontuação. Melhor pontuação, 0 ponto, uma pontuação leve, meio ponto, e uma pontuação grave, 1 ponto. Com este índice, a somatória desse índice, nós estamos conseguindo fazer predições que foram do início da descrição da TAGA para o paciente no hospital dia, mas hoje já está na predição da cirurgia cardíaca, na predição da terapêutica do câncer, predição de resultado, e foi impactante na predição de sobrevida dos indivíduos com Covid durante o período em que o nosso IC ficou
um hospital exclusivamente destinado a esse fim. Eu sugiro conhecerem a TAGA para que ela possa ajudá-los a predizer coisas que acontecerão no intervalo de 6 meses, 1 ano ou mais do que isso. Terapêutica eficaz é aquela que tem o benefício e não tem o malefício. É a condição hipocrática da beneficência e não maleficência. Para isto, ganha vulto cada vez maior as terapêuticas minimamente invasivas. Hoje nós usamos cirurgia laparoscópica para praticamente tudo, mas ela foi descrita para indivíduos que não suportariam uma cirurgia a céu aberto, e durante muito tempo foi restrita a uma população de graves enfermos. Idem o stent, e agora a terapêutica eficaz para a valvoplastia aórtica, que levou o Mick Jagger a ficar muito pouco tempo afastado dos palcos. Este homem de 75 anos, quando implantou, que tem uma performance reconhecida por todos como excepcional, ficou algumas semanas afastado dos palcos, interrompeu a turnê e voltou aos palcos com a mesma condição, com implante de válvula exclusivamente via catéter. Hoje, a maior parte dos nossos clientes, sabendo disso, quer fazer a cirurgia do Mick Jagger ao invés de fazer um procedimento a céu aberto. Dentre as estratégias de adaptação, isso que estamos fazendo. Estamos nos educando o tempo todo em relação a este fenômeno do envelhecimento e querendo que isto seja um conhecimento cada vez mais amplo. Pesquisa é fundamental, tornar isto políticas de saúde, ou seja, a estratégia translacional, levar isto para a prática clínica e para a prática clínica para a grande maioria das pessoas, e, por fim, um incremento ao patrimônio social, que eu acho que falarei disso um pouco mais do que isso. Lembrar que nós seremos cada vez mais intermediados por meios eletrônicos. Estamos fazendo isso agora. Eu não os estou vendo e ouvirei em breve, mas, de qualquer maneira, é um meio eletrônico que está se interpondo entre nós. Muitos relutam, achando que geriatria e gerontologia deve ser uma especialidade high-touch, ao contrário de uma especialidade high-tech. Eu divirjo um pouco disto e vou para uma necessidade do touch com o tech. É necessário que nós implementemos a tecnologia, e o idoso é um grande aderente à tecnologia. É um usuário, desde que lhe dado a oportunidade, bastante frequente da tecnologia, embora, como qualquer outro implemento, precise de um aporte maior para esta população. Em termos de pesquisa, estamos atrás de marcadores do envelhecimento, biológicos do envelhecimento, que não a faixa etária, e cada vez mais entendendo como avaliar o envelhecimento na sua forma mais ampla. A medida dos telômeros tem sido algo determina uma grande esperança, uma expectativa bastante boa, deu um prêmio Nobel na década de 14 ou 15 para os descobridores desta correlação, mas eu acho que ainda teremos um uso clínico um pouco mais demorado do que eu gostaria que fosse. Quanto ao patrimônio social, aqui uma demonstração importante que viver sozinho leva a um aumento de doenças mentais, que incluem a depressão, que incluem a demência e que incluem comportamentos obsessivos, compulsivos, indivíduos que são grandes acumuladores, comportamentos inadequados para o bem-estar. Então, os senhores vejam que em 3 ondas, medindo 93, 2000 e 2007, este grupo na cidade de Londres determina que os moradores, indivíduos que moravam sozinhos, tinham mais problemas do que os indivíduos que moravam acompanhados. Pese que a mulher é surpreendentemente melhor do ponto de vista de adaptar-se ao meio em que ela está do que o homem. O homem, quando vive sozinho, vive geralmente de maneira bastante precária. Indo mais intensamente para o universo das mulheres, aí uma belíssima sequência de 4 gerações, e eu diria que 4 gerações identificadas por pessoas muito belas, muito bonitas. É um bonito bebê, uma bonita jovem, uma bonita mulher de meia-idade e uma bonita idosa, mostrando que a beleza não é apanágio desta ou daquela fase da vida, mas eu diria que é muito mais difícil ter esta beleza na fase mais avançada da vida
do que ter esta beleza na fase inicial da vida. Mas esta é um pensamento meu. Cada vez mais nós temos gente querendo viver mais e querendo viver melhor. Viver mais não basta. Viver mais pode ser um castigo. Portanto, viver mais não nos garante. Desde a mitologia grega existem certas punições a quem almejava ser eterno. Tem que ser eterno do ponto de vista funcional, pelo menos no nosso pensamento, preservar a funcionalidade o maior tempo possível. A longevidade feminina, quando comparada com a masculina, inclui obrigatoriamente as questões hormonais, e nisto sou eu quem aprendo com os senhores. Mas eu costumo dizer nas aulas, principalmente da graduação, que todos os mecanismos de senescência são lentos e progressivos. Todos. O embranquecer do cabelo, a perda da elasticidade da pele, as alterações da reserva respiratória pulmonar e cardíaca, todos. Exceto a mudança abrupta que ocorre no ambiente hormonal feminino. Esta não é lenta e progressiva. Esta sofre uma variação num intervalo de tempo muito mais curto do que as demais. E não é por outro motivo que ela é tão estudada e tão respeitada como uma fase evolutiva da mulher, na qual preserva-se a sua integridade física, interrompendo o ciclo de fertilidade, mas, por outro lado, muitas mudanças advindas disso. Um item apenas que eu vou comentar, adiante falarei um pouquinho de sexualidade, é esse termo que, para mim, foi criado pela indústria farmacêutica com interesse absolutamente mercantilista. A andropausa, ou seja, uma queda semelhante do ambiente hormonal no homem, o que sugeriria uma reposição hormonal para o homem semelhante ao que é para a mulher. Nós não reconhecemos isso, reconhecemos um declínio dos níveis de testosterona e, consequentemente, um diagnóstico de hipogonadismo que, quando feito, deve ser tratado, mas deve ser procurado, porque muitos dos sinais e sintomas atribuídos ao envelhecimento são, na verdade, hipogonadismo. A mulher vive muito mais que o homem, e isso é assim desde sempre. E é assim no mundo. Então, a mulher tem algo em torno de 7 anos de expectativa de vida média maior do que a do homem. E verão que isto se mantém no tempo, e isso se mantém em diferentes ambientes. Nós achávamos, lá em 1980, que isso ia diminuir na medida em que a mulher se expusesse mais às intempéries da vida. Não diminuiu, pelo contrário. A mulher tem em torno de 7 anos mais na média nacional em relação aos homens. Isto já foi detectado desde o passado. E os senhores veem que a população feminina vai ser sempre maior que a população masculina a partir dos 50 anos de idade. Na lista dos 25 mais longevos na história da humanidade, ainda o recorde é da francesa Jeanne Calment, que falece em 97, mas com 122 anos, 164 dias. Aqui no seu aniversário de 121, ela era lúcida e pôde fazer críticas em relação à festa que lhe foi preparado. Os senhores reparem que nesta lista dos 25 mais, temos exclusivamente um homem. Um homem. E na lista dos 50 são 2. E na lista dos 100 são 4. Quer dizer, é muito diferente a possibilidade de chegar a idades mais longevas para o indivíduo do sexo masculino. Mesmo assim, embora essa diferença nítida da expectativa de vida, de esperança ao nascer, o IDH do homem é discretamente maior do que o IDH da mulher e a remuneração masculina é muito maior do que a remuneração feminina, ou seja, nós temos ainda desajustes de ordem social e a mulher é mais escolarizada que o homem. Então, naquela curva de escolaridade para as próximas décadas, a mulher lidera em muito o seu perfil de escolaridade. Se nós lembrarmos como era na década de 50 e 60, mulheres alfabetizadas eram raríssimas. E hoje as mulheres predominam no nível de escolaridade. Uma consideração em relação às Blue Zones. São 5 zonas detectadas no mundo que têm um aumento muito grande de nonagenários e centenários. Uma no sul da Califórnia, na Costa Rica, na Itália, na Grécia
e uma na ilha de Okinawa. Na ilha de Okinawa, foi feito um estudo muito interessante que levou a um termo japonês que significa uma expectativa de vida, um amor pela vida, que é o Ikigai. E que tem um organograma muito interessante que reúne aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você faz bem, aquilo que o mundo precisa e aquilo pelo qual você pode ser remunerado para fazê-lo, levando isso a um equilíbrio entre o que o indivíduo quer e o que o mundo precisa. Estas senhoras têm Ikigai, elas estão na ilha de Okinawa. Esta que está ao centro é uma centenária que reúne em torno de si nonagenárias que escolhem uma vez por semana qual família elas irão ajudar a melhorar as suas condições de habitação. Esta senhora herdou da mãe esta missão, esta tarefa, e sentiu, aos 80 anos de idade, e sentiu que o tempo não passou dos 80 aos 100 anos de idade. Um detalhe importante que eu queria mostrar aos senhores, nesta imagem aqui, é que o que é um denominador comum nessas Blue Zones? Os indivíduos estão inseridos dentro de uma comunidade semelhante a ele, eles se movimentam naturalmente, eles têm atividades de movimentação, eles têm um olhar interessante atraente para a vida, e eles têm uma alimentação extremamente limitada em relação à quantidade. Caminhando para o final, a funcionalidade inclui autonomia e independência, e tudo isso é fundamental para que o indivíduo tenha a possibilidade de se autocuidar. Quem pode comprometer isto de uma maneira muito importante? A sarcopenia, que leva o indivíduo a ter fragilidade. Tudo isso decorre de uma diminuição tanto da massa muscular quanto da força muscular. E vejam, os senhores, que a sarcopenia é predominantemente maior entre as mulheres, que levam um grande prejuízo por já terem uma massa muscular diminuída na fase adulta e que, não preservada, levam a um prejuízo ainda maior dessa massa. O córtex de uma coxa, uma ressonância de coxa de indivíduos com 25 anos e de indivíduos com mais idade, verifica-se uma diminuição nítida da massa e da textura muscular. Uma comparação de indivíduos ativos com inativos, em que aumenta dentre os inativos o número de dependentes e, obviamente, diminui o de independentes. Nós estamos na década do envelhecimento saudável. A OMS lança um alerta para o mundo dizendo: precisamos cuidar do envelhecimento saudável, daquele conectado com a saúde. 2021 a 2030 é a hora que nós temos para propor ao mundo, e eu os convido a fazermos isto juntos, as melhores formas de propiciar um envelhecimento saudável. Identificou-se o ICOPE, né? O cuidado integrado da pessoa idosa, e este ICOPE tem a identificação da capacidade intrínseca, que é diferente da capacidade funcional. A capacidade intrínseca diz respeito à reserva funcional de cada órgão e de cada sistema para fazer aquilo que nos interessa. E ela inclui os aspectos da cognição, os da locomoção, o do sensorial, o input que eu tenho do mundo lá fora, a vitalidade, a vontade que eu tenho e a possibilidade que tenho de fazer as coisas, e, obviamente, o cenário psicológico. Veio a Covid, tornou o mundo um mundo enfermo, atingiu a todos de maneira direta ou indireta, ou sendo contaminado pelo vírus, ou tendo algo provocado pelo isolamento social, que está se refletindo cada vez mais nos achados de saúde mental. Levou a alterações tanto do estilo de vida quanto do ambiente, que serão de difícil reversibilidade em relação aos idosos. Portanto, nós vamos dividir as nossas ações entre aquelas que fazíamos pré-Covid e aquelas que faremos pós-Covid. Pequenos exemplos, e eu realmente estou terminando, de grandes investimentos em prol de uma sociedade de idosos. Empresas japonesas subsidiadas pelo Ministério do Bem-Estar, Saúde e Trabalho do Japão adestram, preparam seus funcionários para atender uma população de idosos. Lógico que o interesse é comercial, eu não tenho dúvida disso,
mas melhora a qualidade de escolha dos idosos, fazendo com que esses funcionários consigam entender quais são as limitações e superar essas limitações, seja de leitura de uma pequena etiqueta, seja de buscar um produto que está no alto de uma gôndola inacessível para o idoso. Tudo isto requer um treinamento, tudo isto requer um preparo social. Mas ainda melhor do que isso, este restaurante no Japão, na cidade de Tóquio, resolveu empregar como garçons as pessoas com a doença de Alzheimer. Então, esta senhora é diagnosticada e tratada da demência de Alzheimer. E ela foi empregada em função disso. E o slogan do restaurante é: a nossa comida é boa, o nosso preço é honesto, e você vai experimentar uma sensação muito interessante de receber um prato que você não pediu. E as pessoas se sentem acolhedoras e acolhidas com esta interface. Deixam de temer e de marginalizar quem tem Alzheimer, seja o morador do seu prédio, seja o indivíduo da sua própria família. Uma rápida pincelada na sexualidade, que não deve diminuir com o avançar da idade para os indivíduos que se interessam por ela, também não deve ser imposta. E o detalhe aqui deste casal, dormindo numa posição extremamente afetuosa, é que ela usa uma fralda higiênica, ela usa uma fralda absorvente, e nem por isso a sua sexualidade ficou inibida. O último detalhe, porque precisa ser lembrado, é a questão do envelhecimento da população homossexual e principalmente transexual. Este olhar tem que ser mais abrangente para que nós possamos incluir essas pessoas dentro do fenômeno de envelhecimento. Milton Krenit, um egresso da nossa residência, criatura fantástica, estuda isso de uma maneira muito profunda e muito justificada, e junto aos seus co-editores, coloca este livro no mercado para que nós entendamos melhor isso. Caro Baracá, eu termino convidando Bernard Shaw a nos dizer algo que eu chamo de suma importância. Tenham cuidado com os velhos, nós somos muito perigosos, nós não temos medo do futuro. Obrigado pela oportunidade, Baracá. Muito bom, muito obrigado, professor Wilson Jacó Filho, pela excelente apresentação, muito clara, muito didática. E veja, a importância do tema nos trouxe hoje o professor Laudelino de Oliveira Ramos, que está ali assistindo. Que bom. Bem-vindo, professor Laudelino. Prazer. Temos uma pergunta aqui do Sérgio. Você quer fazer a pergunta, Sérgio? Posso sim, professor Jacó, parabéns. Eu ouço muito de algumas pacientes que elas têm estratégias para não envelhecer. Ou elas vão em ortomoleculares, ou elas vão em iridólogos, ou elas fazem jejuns malucos, elas não comem 14, 15 horas em cada 24 horas, ou tomam os hormônios da forma mais confusa, GH, testosterona, gestrinona, e sempre tem alguém falando que isso funciona, que é muito bom. Eu vi que o senhor pincelou algumas coisas na sua aula, mas a gente fica um pouco confuso de saber, existe algo cientificamente comprovado? Como calcular a velocidade normal de envelhecimento de cada indivíduo? Né? Porque se a gente fala que está retardando o envelhecimento, eu estou baseando em qual padrão, em qual velocidade padrão. Então, são dúvidas. Gostaria da sua opinião, professor, a respeito do assunto. Posso só complementar, professor Wilson, antes, muito pertinente, Sérgio. O uso desses medicamentos à base de colágeno para aumentar a massa muscular, tipo, tem um que parece muito o nome da doença, da sarcopenia, tem um medicamento chamado Sarcopen. Então, esses produtos à base de condroitina, em cima dessa colocação do Sérgio, por favor, para nos orientar nesse Primeiro, agradeço pela pergunta de ambos, sem dúvida nenhuma, que o mais difícil vai ser compactar isso no tempo que nós temos. Mas, fundamentalmente, há o seguinte:
o envelhecimento ou o anti-envelhecimento é uma indústria poderosíssima. Quando a AMB, a Associação Médica Brasileira, reuniu experts no Ministério da Saúde para fazer um documento que desse ao Conselho Federal as condições necessárias de poder fazer frente a isto, como recomendação, um dos integrantes desta equipe o carro em que ele transitava foi baleado quando o levava do aeroporto de Brasília para o hotel onde seria a reunião. Então, outros receberam visitantes com a mala preta repleta de dólares. São fatos que mostram que existe um poderio econômico muito forte, o que não é de maneira nenhuma surpreendente. O que existe de científico, Sérgio, falando da interferência destes medicamentos na longevidade é absolutamente irrisório. São publicações exclusivamente feitas por órgão de divulgação da instituição e nenhuma delas reforçada por alguma veículo que tenha conselho, grupo editorial. Do ponto de vista estético, de aparentar uma idade mais jovem, porque eu faço uma diferença entre o jovem e o jovial, o velho e o envelhecido. Então, todos nós temos todos os direitos e talvez até as recomendações de querermos ser mais joviais, de fazer uma correção numa dobra de pele, de fazer uma tintura do cabelo, de fazer aquilo que for do nosso agrado. A única coisa que peço quando alguém me comunica alguma coisa dessa natureza é escolha um bom profissional. Seja um bom cabeleireiro, seja um bom cirurgião plástico, seja quem for fazer o procedimento. Não vá fazer isso de uma maneira indiscriminada, achando que é inócuo. Não é inócuo, são graves as consequências. Agora, o uso dos medicamentos, e aí vou para a busca do Baracá. Todos eles têm alguma fundamentação teórica, eu não tenho dúvida. Mas a fundamentação teórica, a fundamentação científica deles é no indivíduo com carência de. Então, no indivíduo com carência de testosterona, o uso da testosterona produz efeitos muito significativos. Então, eu tenho um indivíduo sarcopênico, com perda importante da funcionalidade, com alteração evidente da libido e tudo mais, nós temos toda a diferença, isto vale para a mulher também, toda a diferença com a reposição de testosterona. Agora, tem um indivíduo com testosterona normal, dentro do range que eu espero para a faixa etária, e eu suplemento com testosterona, eu estou fazendo uma má praticamente. Não tenha dúvida em relação a isso. O Rusk, que fez uma publicação, ele conseguiu uma publicação no New England, com a reposição de GH, estava descoberta a fonte da juventude. Ele pega um grupo de pessoas, suplementa com GH, e essas pessoas se pareciam muito com aquele filme clássico, O Cocoon, né? Então, essas pessoas saíam da reposição com uma vitalidade enorme. Uma parcela delas tornou-se diabética, a outra parcela teve todos os efeitos indesejáveis de uma superdosagem de hormônio do crescimento. Ou seja, tem um custo embutido nisto que não compensa o potencial benefício. Agora, é interessante eu dar colágeno? Eu costumo dizer isto à pessoa que me pergunta. Eu falo, olha, o colágeno que você está dando, suplementando, ele vai ser degradado até aminoácido para ser absorvido. Ele não vai ser absorvido como colágeno. Então, seja o colágeno do pozinho, seja o colágeno da cápsula, ele vai ser absorvido na forma de aminoácidos como o colágeno do bife, o colágeno do frango, o colágeno de qualquer outro nutriente. Para quem é carente, não tem uma alimentação adequada, e a grande causa de desnutrição ainda é socioeconômica. Mas, mesmo assim, o indivíduo tem, por exemplo, algo que vocês vão ouvir falar bastante, uma insuficiência pancreática exógena. Nós vamos adentrar a este capítulo em que o pâncreas foi reconhecido como um órgão com comprometimento maior sobre o fenômeno digestivo. Então, este indivíduo merece uma reposição específica, mas não pode ser por via das dúvidas, tem que ser
algo que se justifique do ponto de vista... Porque, senão, a pleiade de coisas que o indivíduo acredita e toma é incalculável. Muito bom, professor Wilson. Muito obrigado. José Maria, por favor. Bom dia, professor Wilson. Bom dia, Zé. Que prazer revê-lo. Adorei, professor. Mas, ao mesmo tempo, me trouxe uma preocupação, até com o meu envelhecimento. Por que está acontecendo, professor? O senhor mostrou muito bem, o pessoal está retardando. Estamos tendo uma taxa de natalidade menor, as pessoas estão retardando para ter o seu primeiro filho, tanto que nós estamos vendo na parte de fertilidade, muitas mulheres, depois dos 40 anos, tentando engravidar. E outra coisa que está acontecendo é você não ter filhos e, às vezes, a pessoa ser solteira, né? Como que fica? E a gente sabe também das morbidades, né, que podem até piorar pelo estilo de vida. Mas quando eu tenho uma família, quando eu tenho uma esposa, ou, no caso da mulher, o marido, às vezes isso pode ajudar também no tratamento. O senhor acha que esses problemas que a gente tem de saúde, essas comorbidades, no futuro vão piorar muito? E o que nós não podemos fazer? Temos de fazer alguma coisa, talvez uma política pública diferenciada para essa população? Porque o pessoal está envelhecendo. Zé Maria, a pergunta é excepcional. Eu começo pela nova conformação da família, né? Nós tínhamos uma família típica, há muito pouco tempo atrás, constituída pelo número 1, 2, 4. Nós tínhamos um idoso, 2 adultos e 4 crianças ou jovens. Isto rapidamente se transformou numa família 4, 2, 1. 4 idosos, 2 adultos e uma criança. Isso chegou a um ponto tal que fez a China, no seu regime absolutamente ditatorial, mudar a sua política do filho único. A China percebeu que não teria pessoas para cuidar dos idosos chineses e reverteu a política do filho único e está incentivando as pessoas a terem mais de um filho, o que é um ciclo vicioso, porque teremos certamente mais idosos decorrentes desse aumento do número de filhos, dado que a mortalidade infantil, felizmente, é algo bastante controlado. Então, o que você me diz é essa nova conformação de família. Então, são mulheres que têm filhos no limite da sua capacidade gestacional e homens tendo filhos, filhos crianças, novos filhos, em idades muito avançadas, quando casam com mulheres mais jovens, têm matrimônios com mulheres mais jovens. Isto tudo é uma nova conformação de família e de relacionamento, mas eu diria que o próprio relacionamento dos idosos com seus entes familiares tornar-se-á muito modificado em relação ao modelo que tínhamos, dos filhos cercando seus pais durante toda a sua longevidade. Hoje, a solução melhor para os idosos de países desenvolvidos é criarem ambientes de moradia de idosos, sejam em instituições de longa permanência, mas sejam também por co-housing, indivíduos que moram no mesmo ambiente, próximos um do outro, em que a limitação de um é compensada pela funcionalidade do outro. Então, são 4 ou 5 pessoas que estabelecem uma relação de cooperação, moram no mesmo prédio ou moram em prédios próximos, e um deles vai ao supermercado para todo mundo, um deles opera a internet para todo mundo, um deles divide o funcionário com todo mundo. Zé, vai mudar completamente. Você é bem mais jovem do que eu, você vai ver isto na sua própria pele. Eu verei menos, que ainda vou pegar esta conformação durante um período mais curto. Mas quem tiver uma idade intermediária neste momento, viverá condições completamente diversas do que aquela que viveu quando criança, né? A gente perguntava, eu não vou lembrar de tudo que é parte do nosso passado, mas perguntava para o avô e para a avó que hora ia ser o almoço de domingo. Hoje, o que é mesmo almoço de domingo? É zap. Um manda para o outro aquilo que está comendo e todo mundo fica interativo, embora não tenha desaparecido as questões. Mas eu acho que sim, Zé. A grande mudança será uma mudança sociocultural
e para incluir isso. E nisso o idoso tem que ser protagonista. Eu tenho defendido muito isso. Os idosos têm que dizer o que querem para as suas próprias vidas. Não podem ficar exclusivamente reféns das outras gerações, senão eles não terão um bom envelhecimento. Muito bom. Gustavo Maciel e depois professor Nilson Mello. Microfone, Gustavo, está desligado. Parabéns, professor, muito bom. É uma pergunta bem rápida. Eu queria que o senhor fizesse algum comentário a respeito de alguns clinical trials que estão acontecendo, a respeito do uso de metformina para prolongar, para a longevidade. Então, a gente já tem alguns resultados pré-clínicos em animais, inclusive em ratos, em camundongo, e agora tem 2 clinical trials acontecendo com metformina para prolongar a vida. Eu queria que o senhor comentasse alguma coisa, se o senhor tem conhecimento de algum resultado que a gente não sabe ainda. É uma das drogas que vem sendo estudada com essa perspectiva de diminuir os mecanismos de oxidação e que levam a uma diminuição do tamanho dos telômeros e, consequentemente, um aumento tanto da longevidade etária quanto da longevidade funcional. Existe uma divisão de pensamento naquilo que é o indivíduo, o animal de experimentação é mais fácil para o uso da metformina fora do contexto do controle da glicemia, não é ainda eticamente recomendada do ponto de vista de boa prática médica. Mas eu tenho a impressão que a metformina vai mostrar um potencial benefício, assim como outras substâncias. Nós verificamos neste ou naquele estudo bem conduzido um impacto grande da implementação ou da suplementação nutricional com ômega 3, eventualmente com algum tipo de vitamina, mas são estudos ainda incipientes para você propor o exame clínico. O que eu acho, Gustavo, é que nós teremos, num intervalo de tempo relativamente curto, de uma década, uma identidade muito maior. Por quê? O idoso nunca foi alvo da pesquisa subsidiada pela indústria farmacêutica. Nunca foi. Sempre foi excluído. Toda vez que a gente vai testar um novo produto, os critérios de exclusão praticamente são etaristas. Eles excluem o indivíduo que tem multimorbidade, que tem esta ou aquela doença, e, consequentemente, sobram muito poucos idosos que não são excluídos. Os estudos voltados para isso, eles vão mostrar. Eu não acredito que a metformina vai preservar, esta é a minha impressão, eu não acredito que ela vai aumentar a expectativa de vida média, mas eu acho que ela vai preservar a funcionalidade. Ela vai ser mais um dos indicadores ou mais um dos agonistas da preservação da funcionalidade. Em especial, a começar por indivíduos que têm aquele borderline entre o metabolismo dos hidratos de carbono normal e o metabolismo dos hidratos de carbono e o diabetes. Então, aqueles indivíduos que permanecem com glicemia intermediária, acho que serão cada vez mais candidatos ao uso da metformina. Obrigado. Professor Nilson Mello, por favor. Muito bem, queria parabenizar, Wilson, você pela belíssima apresentação, homem que sempre conhece todas as coisas, profundo conhecedor, né, da café arábica, né? Não sei se é produtor ainda ou não, né? Me estimulou a comprar um livro maravilhoso uma vez sobre café. Gostei muito da sua apresentação, achei excepcional. É interessante que vai de encontro a 2 trabalhos publicados no ano passado, um pelo Mauvais Javi, que é um ginecologista francês, e outro é a Hans Bitzer, da Basileia, também ginecologista, mostrando por que a mulher em plena pandemia da Covid-19 tem menos complicações, menos intubação e menos mortalidade do que nós homens, porque os hormônios femininos muitas vezes são anti-inflamatórios, né? A progesterona, enquanto nós, os hormônios masculinos, são mais pró-inflamatórios, né?
E daí eu acho que o cuidado com a questão da testosterona, como você muito bem colocou. Gostei muito também da sua colocação da sarcopenia. Eu acho que aí é uma... Assim, as drogas, e, aliás, eu nem digo drogas, porque a maior parte do que está entrando, né, indo de encontro à pergunta do Baracá, são nutracêuticos, ou seja, suplementos alimentares que cada vez mais eu vejo entrando, né? Como o HMB, que é o hidroximetilbutirato, que felizmente agora vai entrar para valer no Brasil, talvez a partir de maio. Então, eu acho que isso é uma coisa fundamental, porque uma massa muscular menor vai ter menos equilíbrio, vai cair mais, vai fraturar mais, vai andar mais arrastando os pés, né? Tem aquela máxima de que um teste simples, andar 10 metros, levar mais do que 6 a 7 segundos, tem uma mortalidade em torno de 6 a 7 vezes maior do que quem anda menos. Então, acho que isso é bastante importante. E as mulheres serão cada vez mais as mais longevas, apesar do organismo feminino ter um desgaste violento que é representado pela gravidez e pelo aleitamento, né? Então, achei muito boa as suas colocações. E queria só lembrar aqui que acho que foi em 2018 ou 2019, teve um exemplar da revista do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, CREMESP, que colocou os longevos da Universidade de São Paulo. Naquela época mostrou o professor Arrigo Raya com 104 anos, mas com do ponto de vista físico bastante deteriorado. Mostrou o professor Carlos Alberto Salvatore, que ontem, se tivesse vivo, morreu há um mês e pouco, um mês e meio, teria completado ontem, no 19 de abril, 104 anos, né? Então, eu acho que isso é bastante importante. E gostei de uma pirâmide demográfica brasileira que eu levantei, acho que foi em 2018, 2019, eu tinha que publicar um livro, um capítulo de livro, e foi bastante interessante. Acima de 100 anos era 4 vezes maior o número de mulheres do que nós, homens, acima dos 100 anos, né? Eu queria te parabenizar com a sua didática, com a sua forma de colocação, de forma bastante expressiva. Nilcinho, muito obrigado. O comentário em relação aos nossos, né, aos nossos centenários, tanto o professor Arrigo quanto o professor Salvatore, num dos encontros de gerações, o Salvatore senta-se ao piano no palco do Teatro da Faculdade e deu um show, né, aos 98 ou 99 anos de idade, e eu estive numa reunião onde o professor Arrigo Raya, com mais de 100 anos, o centenário Arrigo Raya, foi chamado ao palco, foi com um apoio puramente preventivo para subir ao palco da Sala São Paulo, e fez um discurso curto, mas com uma profundidade de um centenário de conhecimento relacionado com a Faculdade de Medicina e a Universidade de São Paulo, que foi de silenciar, né? Todo mundo ficou em silêncio para depois imediatamente aplaudi-lo. Então, essa preservação, obviamente que não é uma obrigatoriedade, mas ela tem que ser levada em conta, porque ela é fruto de um cuidado de uma vida inteira. Então, quando uma vez eu tive que escrever um texto na verdade, foi a prova escrita da livre docência, e eu terminei com uma frase que, para mim, ficou uma frase marcada por esse tempo. Envelhecimento saudável é tarefa para a vida toda. É muito difícil decidir isto já numa fase mais avançada. Melhora muito. Eu tenho indivíduos que dizem: os meus melhores anos, dentre os últimos, são estes em que eu fiz isto, modifiquei aquilo, valorizei mais tal coisa, deixei de fazer outra coisa, tal. Mas, sem dúvida nenhuma, que esses centenários nos ensinam muito, muito. Eu aprendo muito. Professora Ângela, gostaria de fazer algum comentário para o professor Wilson? A senhora foi citada. Foi. Sempre Meus parabéns, professor. É um prazer, prazer o meu, ouvir as suas palavras. Eu acho, na minha concepção, nós nascemos
Nós percorremos uma estrada até chegar ao fim dela, e ao longo da estrada, corremos em toda a estrada, quando nós vamos em frente, nós pagamos nossos pedágios. Pagando os pedágios que aparecem indo em frente, a gente vai envelhecer com muita sabedoria, com muito ânimo e muita alegria. Eu acho isso, e na sua exposição, eu cheguei à conclusão que essa estrada, o senhor está percorrendo assim, está ensinando a percorrer com muito carinho e muito ensinamento. Então, muito, muito obrigada. Obrigado a você, Ângela, por tudo que me ensinou. O professor Laudelino ainda está conosco. O senhor não quer fazer a palavra final, professor Laudelino? Por favor. Abriu o microfone, professor. Ok? Estamos ouvindo, perfeito. Aí, professor Laudelino, prazer. Obrigado. Obrigado, professor Baracá, pela oportunidade. É um prazer ouvir mais uma vez o professor Wilson. E quero lembrar que há 10 anos atrás, ouvindo sua palestra, você dizia que se o indivíduo de 90 anos fuma, vale a pena parar de fumar. Eu achei incrível. Continua verdade isso? Continua. Então, professor, e cada vez mais verdade diante de uma meta a ser atingida. As demonstrações daquela época que já eram evidentes mostram, por exemplo, estamos preparando uma pessoa para uma cirurgia de grande porte. Vamos imaginar que detectamos uma doença que precisa ser de um tratamento cirúrgico. E essa pessoa é um fumante ativo. E nós temos um tempo flexível para prepará-la para essa cirurgia. As evidências de que a interrupção do tabagismo em 4 semanas muda a reologia do muco. Então, aquele indivíduo que no tabagismo ativo tem um muco espesso e aderente, dificultando a sua remoção pelos cílios brônquicos, torna-se um muco menos espesso, menos aderente, e nós conseguimos uma resposta melhor. Então, esse cut-off de 4 semanas, esse tempo de 4 semanas, é suficiente para mudar a reologia. É evidente que nós não estamos falando do risco de uma neoplasia de pulmão no curto prazo, mas que, sem sombra de dúvida, há uma melhora da mecânica respiratória, principalmente na permeabilidade das vias aéreas e no tipo de alteração que o indivíduo tem em função do cigarro. Nós sabemos que o cigarro é um inibidor interessante do apetite. Muitas pessoas fumam para não engordar. E os indivíduos, muito frequentemente, são desnutridos, subnutridos. E acabam entendendo que, eu ouço isso com frequência, tabagismo, o cigarro é o meu melhor amigo. Fala, então precisamos cuidar das suas amizades, né? Precisamos melhorar as suas amizades para a gente poder dispensar esse amigo inimigo. Então, é uma luta constante. Ninguém deixa de ouvir algo relacionado a isso. Continua assim, professor. Mas, professor, ainda tenho um comentário. Eu vi aqui no seu slide que, no entanto, com relação ao envelhecimento saudável, nós temos que começar a investir lá atrás. Não adianta querer começar a fazer exercício agora com 80 anos. É necessário começar lá atrás, 40, 50, sei lá, mas, de qualquer forma, é necessário investir muito antes, né? A expectativa da saúde na velhice fica diferente. Também eu vi num slide seu aí a diferença de sobrevida, de expectativa de vida entre o homem e a mulher. 7 anos de diferença, homem 73, mulher 80. Será que é porque morre mais homem por acidente, morre mais homem por assassinato, ou é realmente alguma coisa genética? Afinal de contas, o homem o cromossomo do homem é XY, o da mulher é XX. A mulher tem alguma coisa a mais do que o homem. E Deus fez primeiro a obra-prima não. Ele fez primeiro o rascunho, o Adão,
e depois a obra-prima Eva. É isso mesmo? É genético? As considerações quanto à obra-prima eu vou deixar a cargo seu e meu, mas eu vou nas outras duas. A primeira é a seguinte, eu quero fazer uma correção se eu não me expressei bem. As mudanças de hábito de vida serão mais impactantes quanto mais precoces. Mas, em hipótese nenhuma, um indivíduo de 90 anos que resolve, de uma vez, depois de tanta insistência, começar uma atividade física e vai fazê-la orientado para os 90 anos que precedem de sedentarismo, ele ganhará em relação a ele. Ele não será melhor do que um indivíduo que faz desde os 50. Mas ele ganhará em relação a ele. É muito nítida. Aquelas imagens que eu mostrei das pessoas na atlética da faculdade e na nossa sala de musculação são pessoas que eram totalmente sedentárias. Nós incluímos as pessoas sedentárias e elas dão testemunhos de 3 meses dizendo e foram os melhores 3 meses dos meus últimos anos. Então, a mudança de hábitos de vida será melhor, mas ela será impactante. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde tem uma frase que fica piscando no site, quando você procura políticas de saúde do idoso, ela tem um site escrito Never is too late, para você se motivar a mudar, independente da faixa etária. Lá na década de 80, quando eu comecei a estudar isto, no início da década de 80, a impressão que nós tínhamos era o seguinte: o comportamento do homem e da mulher são tão diferentes que o homem é exposto a esse tipo de violência, assaltos, lutas, brigas, condições adversas de trabalho e tal, como se a mulher não fosse no seu ambiente familiar. Mas, de qualquer maneira, achávamos que isso era muito mais uma questão social do que uma questão biológica. O tempo passou e a diferença não diminuiu. Quando você vai hoje para o índice de pessoas agredidas por violência, a mulher pontua alto também, a diferença ficou mínima. Não sei se é porque antes isso acontecia e nós não tínhamos o conhecimento, a mulher agredida no ambiente doméstico, a mulher agredida no ambiente de trabalho, e isso não era notificado nem por ela, nem por ninguém, e hoje nós temos ciência disso. Felizmente, podemos tratar o problema, porque conhecemos o problema. Mas a impressão que eu tenho é que é biológica, professor. Eu iria para aquele bracinho do duplo X que nós não temos. Fomos amputados daquele braço. Muito bom. Obrigado. Obrigado, professor Laudelino, prazer. Professor Wilson, excelente. No chat, inúmeras mensagens lhe parabenizando pela sua apresentação. Que bom. Eu queria mais uma vez agradecê-lo. Eu vou atrás do Taba 10. Boa! Boa. Eu vou procurar o Taba 10 e aí voltaremos a conversar bem próximo. Entendeu? Excelente, Baracá. Vai ser ótimo interagir com você. Muito bom. Tá bom, então. Um grande abraço, bom feriado e nos veremos na próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado. Um grande abraço. Parabéns, muito obrigado. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Wilson, até mais tarde. Até mais tarde, Baracá. Tchau. Obrigado, viu? Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.